Beleza, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você por aqui nessa terça-feira, dia 10 de junho. 10 de junho. Vamos aqui para mais uma edição de número 218. E bom, pessoal, na edição de hoje nós iremos falar bastante sobre mercado. Hoje não tem nenhum jogo pra gente comentar. Ontem eu já falei sobre o jogo 2, né, sobre o jogo de domingo das finais. Amanhã teremos o jogo 3. E aí hoje meio que não tem muito o que falar sobre Thunder e Pacers. Amanhã eu vou fazer um programa inteiro falando sobre o jogo 3, sobre as minhas expectativas para os jogos, né, que vão começar lá em Indiana, né? O Pacers terá agora seus 2 primeiros mandos nas finais. Falar sobre ajustes, sobre possíveis mudanças que podem acontecer nos times, né? Amanhã eu vou fazer um programa inteiro dedicado ao jogo 3, às finais da NBA. Hoje eu quero aproveitar para dar uma passada por algumas notícias que saíram ontem, né? Notícias relacionadas ao mercado da NBA, a negociações, a rumores, né? Então, eu separei aqui algumas notícias para comentar. Tem notícias sobre Lakers, sobre Giannis, sobre... Cara, tem notícias sobre muita coisa, sobre vários times. Muito rumor saiu. E aí eu vou dedicar o programa de hoje a essas notícias ao mercado. Vou falar também um pouquinho sobre algumas trocas que eu acho que podem acabar acontecendo, sobre alguns times que podem ou não se movimentar. Vou realmente dar uma geralzona no mercado da liga. Vamos aqui bater um papinho sobre isso. E basicamente a pauta do programa de hoje é essa, né? Falar sobre mercado, falar sobre notícias, falar sobre rumores. Então, antes de começar, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com a galera, né, que é sempre muito legal para espalhar o conteúdo. E vambora, cara, vambora, roda a vinheta e vamos aqui começar a edição de hoje, edição de terça-feira do Swish TV Show. Vai! Beleza, pessoal, vamos começar comentando sobre uma notícia que saiu hoje sobre um dos grandes, se não o grande protagonista dessa off-season, que será o Giannis Antetokounmpo. O Giannis já é o grande protagonista da off-season. O nome dele, há pelo menos um mês, vem sendo envolvido em diversos rumores de troca e nas últimas semanas isso vem se intensificando ainda mais. Só nessa última semana, o nome do Giannis já foi ligado ao Raptors, ao Spurs, ao Houston, né? Ao Knicks. Então, cara, assim, o Giannis realmente ele é o nome mais comentado, né, quando se fala de possíveis trocas na NBA. E aí hoje, cara, o Brian Windhorst, da ESPN, ele soltou uma aspa lá no Get Up, que é um dos principais programas, né, da ESPN americana. Ele soltou uma aspa lá que meio que deu uma brochada na galera aí que tá doida pra ver o Giannis sendo trocado. Porque tem muita gente que torce pro Giannis ser trocado. E nem é porque tem a chance dele ir pro time delas. Não. Muita gente torce pro Giannis ser trocado pra primeiro ver ver a NBA se movimentar, porque uma troca de um nome desse tamanho movimenta a liga, gera repercussão, gera realmente um impacto na NBA. Então, como diria o nosso querido Alfred no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Então, muita da galera que quer ver o Giannis sendo trocado é pra ver o caos reinar, é pra ver, né,
a chinela cantar. Mas também tem uma parte dessas pessoas que querem ver o Yannis ser trocado, porque são pessoas que entendem que o Yannis meio que tá sendo desperdiçado em Milwaukee. E eu admito que eu me encaixo, que eu me enquadro nessas pessoas. Para quem me acompanha há mais tempo, já cansou de ouvir eu falar sobre como que eu acho um absurdo o Yannis não chegar numa final de conferência há 4, 5 anos. Desde que ele foi campeão, o Yannis nunca mais chegou na final de conferência, cara. Isso pra mim é uma loucura. E olhando pro cenário do Bucks hoje, a única forma que eu vejo do Yannis voltar a uma final de conferência, voltar a brigar por título, é saindo de Milwaukee. Entendeu? Então, eu meio que tô no meio dessa galera que quer ver o Yannis sendo trocado pra realmente ver um dos jogadores mais dominantes da era moderna da NBA, se não o mais dominante, voltar a brigar por título, né? Só que aí a fala do Windhorst, a aspa do Windhorst, que também é uma informação, ela meio que dá uma brochada, né? Nessa parada, porque o que ele falou? Deixa eu pegar aqui a aspa dele, ó. Postagem aqui da página Comenta Bucks, né? Página do Twitter, que traduziu a fala do Windhorst. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Neste momento, não existe um mercado de trocas envolvendo Giannis Antetokounmpo. Não há discussões sobre trocas envolvendo Giannis Antetokounmpo. Ele não pediu isso. Os Bucks não estão buscando trocá-lo. Então, segundo o Windhorst, tudo isso que tem saído na mídia sobre Giannis no Raptors, sobre Giannis no Knicks, sobre Giannis no Houston, e em várias outras equipes, em San Antonio, enfim, tudo isso realmente não passa de especulação, porque em termos práticos, não tem nada acontecendo. Não tem, por exemplo, não tem um Giannis pressionando a diretoria para trocar ele. Não existe isso. Ao mesmo tempo que também não tem o Bucks buscando uma troca pelo Giannis. Então, segundo o Windhorst, nada disso existe. O Giannis não tá querendo ser trocado e o Bucks não quer trocar o cara. Né? Então, pelo que o Windhorst fala, a realidade posta é o Giannis fica no Bucks. Pelo menos por enquanto. Porque é o que o cenário atual, segundo ele, apresenta. E aí, cara, é aquilo, né, mano? Da mesma forma que pode estar acontecendo algo, pode não estar acontecendo. E a gente só vai saber de fato se tá rolando alguma coisa quando realmente as finais terminarem e a off-season abrir de forma oficial. Porque até lá, realmente tudo que for sair vai ser especulação. Igual ontem, o Bill Simmons cravou ontem que o Kevin Durant e o San Antonio Spurs já tem meio que um negócio fechado, que já existiria uma troca fechada do Durant indo para San Antonio. Bill Simmons falou isso. Pode ser verdade? Pode. Mas a gente só vai ter a certeza quando abrir off-season. Entendeu? Porque negócios desse tamanho não vão acontecer agora. Vai acontecer quando terminar as finais e quando começar mesmo a off-season, quando a gente chegar na noite do draft. Na noite do draft, muita coisa pode acontecer. O Charania já falou, a noite do draft vai ser bem movimentada. Né? Então, realmente, cara, nesse momento, eu duvido muito que alguma negociação esteja acontecendo. Eu acho que podem existir sondagens, tipo o Spurs sondando o Durant lá no Phoenix. Mas algo realmente firmado, negociações firmadas, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Claro que eu comento sobre os rumores que saem, porque meio que é meu trampo, né? Meu trampo é comentar as notícias que saem, né? Mas, se você me perguntar, Luiz, você acha que tem alguma coisa realmente sendo fechada agora? Você acha que tem 2 GMs nesse momento conversando e firmando o negócio? Eu acho que não. Eu acho que não, porque essas coisas realmente só vão acontecer mesmo quando abre off-season.
Tipo, os próprios jogadores, cara, eles não estão pensando nisso agora. O Yannis, você acha que o Yannis tá pensando, ah, pô, será que eu vou ser trocado? Ele não tá pensando nisso. Ele tá pensando, pô, qual outro ponto turístico que ele vai visitar aqui no Brasil? Ontem ele tava no Cristo, hoje, né? Ele tava no Cristo Redentor. Uma bela foto, inclusive, ele tirou. É nisso que ele tá pensando. O Luca, sabe no que o Luca tá pensando? No que ele vai poder comer à noite, porque ele tá firme na dieta. O Luquita tá magro, hein? O Luquita tá magro pra caralho. Ele tá pensando nisso. Pô, será que hoje eu vou poder comer uma pizza? Será que hoje é meu dia do lixo? É nisso que ele tá pensando. Kevin Durant. Kevin Durant tá pensando, pô, será que eu... Em qual festa eu vou hoje, hein? Pô, será que eu vou em Miami? Será que eu vou, porra, em Cancún? Né? É nisso que ele tá pensando. É nisso que ele tá pensando. Então, eu realmente acho que nenhum negócio tá sendo fechado agora. Agora, especulações, sondagens podem estar acontecendo, mas algo concreto mesmo, eu acho muito difícil. Agora, quando terminar as finais e quando abrir o off-season, aí realmente eu acho que decisões serão tomadas. E aí talvez uma dessas decisões seja a troca do Yannis, que eu acredito que vai acontecer. Ah, Luiz, mas você tá se baseando no quê? É feeling. É feeling. É feeling. Eu acho que o Yannis vai ser trocado. Dado o fato de que o Bucks não tem uma boa perspectiva para essa próxima temporada e o fato dele estar ficando mais velho. Né? O Yannis, é o que eu falo, mano. O Yannis, ele não me aparenta ser o tipo de jogador que fica feliz em só jogar. Não, ele quer ser campeão. Ele quer brigar. Ele quer estar no grande palco. E faz muito tempo que ele não tá nesse grande palco e a tendência, caso ele fique no Bucks, é dele não voltar para esse grande palco no curto prazo. E o Yannis, na idade que ele tá, o Yannis já é um cara, já é um trintão, pô. Não dá mais para ele ficar pensando só em longo prazo. Ele tem que começar a pensar no agora. Não adianta eu acho pelo menos, né? Não adianta ele ter na cabeça que não, mas se eu ficar aqui no Bucks, daqui 5 temporadas, daqui 4 temporadas, o time vai voltar a brigar por título. Não, cara, ele tem que ganhar agora. E não é porque ele tem que ganhar porque a carreira dele é uma merda. Não, a carreira dele é absurda. Não é como se ele tivesse que salvar algum tipo de legado. Mas ele pode aumentar o seu legado, mano. Porque, vamos falar a real. Se o Yannis se aposenta hoje, cara, é Hall da Fama, um dos maiores da história, né? Ele conquistou um título histórico pra Milwaukee, fez o time voltar a ser campeão depois de anos, né? De décadas. MVP, Depoy, múltiplas vezes All-Star. O Yannis é um monstro. Mas, dada a dominância que o Yannis tem na liga há anos aí, há quase 10 anos, e o Yannis, ele desponta mesmo como um... Beleza, esse cara é dominante. Em 2018, acho que 2018 é a temporada onde o Yannis realmente finca o pé e fala, irmão, eu domino essa porra. Eu acho que em 2018 foi onde ele fincou o pé. Então, assim, quando você olha pra isso e imaginar um cara desse encerrando a carreira com só um título, meio que dá a sensação de que, puta, podia ter ganhado mais, né? E de fato ele podia e pode ganhar mais. O Yannis num time competitivo, cara, o Yannis ele corre risco de ser campeão toda a temporada. Tá entendendo? Vamos supor que o Yannis vai pra San Antonio. Vamos supor. E aí ele se junta ao Wembanyama ali. Irmão, o Yannis junto do Wemby, a chance do Yannis enfileirar título é muito grande. Por quê? Porque o Yannis, ele não precisa de muito pra ser campeão. Ele precisa do quê? De um bom companheiro pra estar com ele e de role players interessantes. Coisa que no Bucks ele não tem. Por quê? Porque o companheiro que era
né, pra ser o braço direito dele, não consegue jogar, que é o Lillard. E os role players que o Bucks tem não são bons o suficientes. E outra, ele não tem técnico. Entendeu? Por exemplo, você bota o Giannis no Houston. Cara, com essa molecada e com o Ime Udoka no comando, o Giannis briga por título todo ano. Todo ano. Pega o Giannis e põe... no próprio Knicks, vai. Apesar de eu não ser tão fã dessa possibilidade de troca, porque eu acho que o Knicks abriria a mão de muito da sua profundidade, da sua pouca profundidade. Mas se você emparelha Giannis e Brunson com um bom treinador ali e alguns role players, o Knicks corre risco de ser campeão. Entendeu? Porque um cara como o Giannis, ele potencializa o time. Ele melhora o time. Só que pra isso ele precisa ter um time que possa ser potencializado, coisa que no Bucks ele não tem. Como que ele vai potencializar o Brook Lopes? Entendeu? Como que ele vai potencializar... Enfim, tipo o Bob Portis. É bom jogador, mas sabe... é nada demais. Pat Connaughton. Ele precisa o quê? De um time que tenha um Holiday, que tenha um Chris Middleton, que tenha bons companheiros e um bom técnico. Que ele tinha quando ele foi campeão. Que o Budenholzer naquele ano ele era um ótimo técnico. Então, o meu feeling de que o Giannis vai ser trocado se baseia muito nessa minha sensação de que, mano, ele quer ser campeão de novo. E ele sabe que ele pode mais, que ele pode ser mais vencedor, que ele pode estender, aumentar muito o seu legado. E não é que ele precisa estar num time perfeito, não é que ele precisa estar num Thunder, por exemplo, pra ser campeão. Não é que ele precisa estar num... enfim, num time pica. Não, ele precisa estar num time bom, um time funcional. Um time funcional é o suficiente pra ele. É o que eu acho, pelo menos. Então, hoje eu realmente acho que não tem nada acontecendo. Duvido muito que o Bucks esteja negociando com alguém. Não acho que isso rolou. Mas eu acho que quando terminar as finais e abrir off-season, eu acho que realmente alguma coisa pode acontecer. Mas aí é algo que deve partir do Giannis. Eu não vejo o Bucks oferecendo o Giannis pra alguém. Não. O único cenário que eu vejo do Giannis sendo trocado é o próprio Giannis chegar e falar: o Bucks, seguinte, quero sair. Se o Giannis não falar nada, não vai ser o Bucks que vai tentar trocar ele. Tá entendendo? Diferente, por exemplo, do Phoenix. O que tem sido falado é que o Phoenix quer explorar o mercado do Durant. Que o Phoenix quer trocar o Kevin Durant. Agora, isso é algo que eu não acho que vai acontecer em Milwaukee. Eu não acho que vai ser o Bucks que vai querer trocar o Giannis. Vai ser o Giannis que vai querer sair. E aí, partindo disso, o Bucks vai tentar o melhor negócio possível. Vai tentar ali, né, sair ganhando de alguma forma. E acredito eu que, a menos que o GM do Bucks dê uma de Nico Harrison, eu acho que o Bucks pode conseguir muita coisa pelo Giannis. Eu acho que o Bucks pode, entrar numa reconstrução muito bem posicionado. O Giannis, pra mim, gente, é um cara que vai render 3, 4 firsts e vai render bons contratos. Bons jovens, bons contratos. O Giannis ele tem um valor de mercado muito grande, mano. A galera às vezes não tem muita noção disso. Às vezes eu falo, né, que eu especulo algum cenário de troca, e muita gente fala: pô, Luiz, mas você tá maluco? Isso tudo pelo Giannis não dá. Gente, o Giannis, o valor de mercado do Giannis é brutal. Porque é um cara que tá no seu auge, é um cara, fisicamente, pra mim, é o jogador mais dominante da NBA. Ele não é o melhor jogador da NBA. Pra mim, o melhor jogador da NBA se chama Nikola Jokic. Mas o Giannis, dominância, ele é o mais dominante da liga. É uma força da natureza nos dois lados da quadra. E o mais importante, é um puta profissional, líder, e é um cara que não machuca. O Giannis, ele teve algumas lesões na carreira, mas ele não é um cara que tem problemas crônicos físicos. É um cara que tá disponível. É um cara que tá disponível, tá jogando, se esforça pra sempre tá jogando. Entendeu? Então, e é um cara que não apresenta nenhum sinal de declínio técnico e muito menos físico.
o Giannis fez uma temporada de MVP. Só não ganhou MVP porque o Shai e o Jokic foram surreais, né? E o Bucks foi uma completa bagunça. Mas o Giannis teve números de MVP. Então o Bucks, pra mim, pode conseguir muita coisa pelo Giannis. Muita coisa mesmo. Mas enfim. Só foi aqui um gancho que eu puxei usando essa aspa do Brian Windhorst, que, segundo ele, não tem nada acontecendo neste momento, mas também não é como se não estivesse nada, não é como se não tenha nada que possa acontecer. Ele fala que nesse momento não tem nada acontecendo, mas ele não descarta a possibilidade de algo acontecer daqui a algum tempo. Enfim, comenta aí o que você acha. Você acha que o Giannis vai ser trocado? Você acha que ele vai ficar? Pra onde você acha que o Giannis vai? Comenta aí que eu quero saber. Eu já falei aqui, né, sobre alguns destinos que eu acho interessantes pra ele, né? Acho Toronto um bom destino, acho San Antonio um bom destino, Brooklyn, OKC seria um ótimo destino pra ele, mas eu acho que o Thunder não vai apertar o gatilho no Giannis nesse momento, ainda mais com chance de ser campeão agora. Houston é um bom destino também. Enfim, opções não faltam. Opções não faltam. E eu acredito que na maioria dos times aí que o Giannis for, ele vai brigar por título. Ah, Luiz, mas você acha que no Brooklyn, se ele for, ele briga por título? Cara, talvez não de forma imediata, mas fatalmente ele vai brigar por título, porque o potencial que Giannis em Nova York tem de atrair free agents é muito grande. A gente tá falando de um time que tem um espaço gigante na folha, né? O Brooklyn, além de ter muito espaço na folha, tem muita pick de draft. Então, no cenário onde o Giannis desembarca em Brooklyn, cara, o poder de barganha que o Brooklyn vai ter em negociações vai ser muito alto. Porque além de oferecer um bom salário, um grande mercado, né, um bom treinador, que é o caso do Jordi, o Brooklyn oferece a oportunidade de você jogar com o Giannis, mano. Isso tem um peso muito grande. Mas enfim, sobre o Giannis, era isso. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Inclusive, já falei mais de 20 minutos só sobre o Giannis, né? Então, já falei até demais sobre o nosso Greek Freak, que tem sido muito elogiado, né? A galera que... A pessoa, né, Giannis, tem sido muito elogiada. A galera que foi ver o Giannis lá no... Foi no Leblon ontem, né? Eu vi muita gente falando sobre como que o Giannis foi simpático, tirou foto ali com todo mundo que pôde e tal. A galera do Coast to Coast, né, postou a entrevista que fizeram com ele. O Giannis se mostrou bem, um cara bem gente boa e tal. Então o Giannis aí, além de um jogador foda, é uma pessoa também que aparenta, né, ser maneiraça, né. O Giannis é carisma pra caralho, né. Tem jeito, é um baita personagem. Seguindo aqui, falar um pouquinho sobre o nosso leicão da massa, né? Como sempre, o Lakers aparece, né? Rumores de troca. E uma informação que saiu hoje foi sobre o Walker Kessler, né? Kessler, que é aí um alvo antigo aí do Lakers, né? Não é de hoje que ele é especulado por lá. Segundo as informações, ele segue sendo alvo da franquia de Los Angeles, né? Matéria aqui do The Playoffs, que traz o seguinte título: Walker Kessler segue sendo alvo e pode estar disponível. Novamente, pivô Walker Kessler do Jazz está sendo fortemente especulado em um possível negócio com o Los Angeles Lakers. Vamos lá. Semelhantemente ao seu desejo na trade deadline da última temporada da NBA, o Los Angeles Lakers continua em busca de um pivô dominante e pode estar de olho novamente em Walker Kessler do Utah Jazz. Conforme citado, o jogador tem sido alvo da franquia há algum tempo e agora surge como possibilidade real neste mercado. Não há dúvidas que Walker Kessler já mostrou seu valor em apenas 3 temporadas no Jazz, no caso, né?
com média de 2,4 tocos e 12,2 rebotes por jogo. Ele figura entre os principais protetores de aro e garrafão da liga. Então, com a off-season se aproximando, os rumores de uma possível troca voltam a crescer. De acordo com Sarah Todd, do Deseret News, o Jazz deve ser um dos times mais ativos nas próximas semanas. Embora John Collins, Colin Sexton e Jordan Clarkson sejam os nomes mais óbvios, fontes indicam que Kessler e Lauri Markkanen também poderão ser discutidos em trocas, principalmente se envolverem em escolhas do draft de 2025. Isso não significa que o Utah esteja tentando se desfazer de Kessler, mas sinaliza que a franquia ouvirá ofertas. Para os Lakers, isso representa uma oportunidade, desde que estejam dispostos a pagar alto por isso. Então, eu vi agora que eu tampei aqui a notícia inteira, né? Mas tá aqui, ó. Tudo que eu li tá aqui. Então aí, segundo a Sarah Todd, o Jazz deve ser bem ativo nas próximas semanas. E aí o Kessler é um dos nomes que o Jazz poderia movimentar. Ela fala, né, que Colin Sexton e o Clarkson são os principais nomes, né, que o Jazz quer movimentar. Mas ela aí fala que o Jazz não descartaria trocar Kessler e Markkanen. Assim, cara, eu tenho pra mim que o Jazz vai ser um dos times que vai bagunçar na noite do draft. O Jazz é um time que eu vejo muito subindo no draft. Eu até cheguei a falar recentemente. Agora eu não lembro se eu falei aqui ou se eu falei lá no Lakers da Zoeira. Inclusive um abraço pra galera do Lakers da Zoeira. Andrei, Vitor, Alex, Cabeça Branca. Abraço aí pra galera. Galera, gente fina demais. Eu não lembro se eu falei lá ou falei aqui. Mas enfim, eu falei recentemente, né, sobre a possibilidade do Jazz atacar a pick 3 do Sixers, né? Eu até citei o Lauri Markkanen podendo fazer parte aí de uma possível investida do Jazz por essa pick 3 do Sixers, que a tendência, né, é que seja e resulte no Ace Bailey, né, que deve ser a pick 3 desse próximo draft, a menos que alguma coisa muito anormal aconteça. A pick 1 vai ser o Cooper Flag, a pick 2 vai ser o Dylan Harper e a tendência é que o Ace Bailey seja a pick 3. Então eu já cheguei até a falar sobre a possibilidade do Jazz atacar essa pick 3. E eu acho que é o que pode muito acontecer. E aí, pra atacar essa pick, ativos não faltam. O Jazz é um dos times que mais tem ativos para utilizar numa negociação, né? Para mim, o Jazz, juntamente com outras equipes aí, que daqui a pouco eu vou citar. Aí, conseguiu. Tava apanhando aqui, cara, com a tecla de atalho. Tava querendo encher a imagem, não tava conseguindo, meu Deus do céu. Eu acho que o Jazz, juntamente com outras equipes, como o próprio Brooklyn, como Oklahoma, como Houston, enfim, acho que o Jazz, juntamente com essas equipes, são, assim, é um dos times que mais tem coisas para utilizar numa negociação. Por exemplo, né? Eu vou abrir aqui o Spotrac. Ó, por exemplo, o Jazz. O Jazz tem Lauri Markkanen, um contrato super amigável, 4 anos, 196 milhões, é um contrato muito bom para qualquer time que for receber. Então é um ativo muito bom. John Collins, com 26,6 milhões e uma player option. Acho que é um contrato ok. Dá para movimentar ainda mais times que queiram abrir espaço no cap para 26, 27. Colin Sexton tem 19,2 milhões para receber. Jordan Clarkson, 14,3. E o KJ Martin, 8 milhões. Então são todos contratos bons, né, que vencem no fim de 25, 26, que podem, né, ser bem atrativos para muitas equipes.
Então tem Lauri Markkanen, tem esses contratos, tem o Walker Kessler, que tem um valor de mercado muito bom, e tem uma penca de escolhas, né? O Jazz, né, nesse draft, tem 2 escolhas de primeira rodada, a 5 e a 21, e tem 2 de segunda. Fora, né, todas as suas picks futuras, né, que o Jazz tem controle de todas as suas picks de primeira rodada no futuro. E tem ainda pick swap, tem a pick de 27 do Lakers, né, que tem proteção top 4, se não me engano. Né? Então, assim, o Jazz tem muito a oferecer. Muito, 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 muito. Então, o Jazz tem muita coisa. San Antonio tem coisa pra caralho também. Tem o Devin Vassell, que tem um contrato aí de 4 anos, 105,7 milhões. Contrato bom, né? Keldon Johnson tem 2 anos, 35 milhões. Contrato bom também. E aí tem o Darren Fox, que tem, né, um expirante de 37,1 milhões, isso se ele não renovar. E o Harrison Barnes com 19 milhões. Fora que tem Jeremy Sohan, que também é um jogador interessante. O Spurs tem 2 picks na primeira rodada desse draft, a 2 e a 14. Tem 6 escolhas futuras de primeira rodada. Tem pick swaps também. Então, cara, San Antonio tem muito a oferecer e é um time que tá no mercado bom e que tem um grande atrativo que se chama Victor Wembanyama, que é aquele tipo de jogador satélite, né, que atrai outros jogadores. Então, Jazz tem muito a oferecer, San Antonio tem muito a oferecer. O Brooklyn, cara, pô, o Brooklyn, além de oferecer um grande mercado e muito espaço no cap, tem o Cam Johnson, que é um puta de um ativo. Um Cam Johnson com 2 anos de contrato, 43 milhões. Tem 4 escolhas na primeira rodada desse draft. A 8, a 19, a 26, a 27. Tem controle de todas as suas picks futuras. E ainda tem pick do Knicks. Tem pick do Phoenix. Muita pick de Knicks e Phoenix, inclusive. Então, Brooklyn é outro time que tem muita bala na agulha. Houston tem muita bala na agulha também. Tem Dillon Brooks, tem Jalen Green, tem Van Vliet, tem Landale. Né? Van Vliet e Landale com contratos expirantes, né? Que terminam em 25 e 26. Tem controle de todas as suas picks de primeira rodada, além das picks de Phoenix também, a de 27 e a de 29. Inclusive, deixa eu até ver aqui. Como é que tá o contrato do Şengün? O Şengün é um nome que, apesar de eu achar que o Houston não troca, é um nome que vem sendo especulado também, né? Chegou até a ser falado, né, sobre a possibilidade do Houston disponibilizar o Şengün numa possível troca pelo Giannis, né? Cadê o Şengün? O Şengün tem... Şengün é 5 anos, 185 milhões, né? É, exatamente. Exatamente. Finaliza em 2029. Mas, ó, Van Vliet termina em 25. É que o Jabari tem extensão, né? O Jabari deve assinar extensão, provavelmente. Extensão de novato. O Landale termina em 25, né? Termina em 26, Landale. Landale termina em 26. Mas termina em 25 e 26, né? A temporada, né? Termina no fim de 25 e 26. Mas enfim. Houston tem muito contrato bom também pra oferecer numa troca. Também tá num mercado bom, tem um bom técnico. É um time competitivo, então... por exemplo, numa investida por um Giannis da vida, cara, Houston teria, sim, condições de convencer, de apresentar um bom projeto. Então, Houston também é outro time que tem muito a oferecer. Oklahoma, quantidade de ativos impressionante, né?
Impressionante. Só pra constar, Houston, no caso do Van Vliet, é uma team option de 44,8 milhões pra 25-26, tá? Só pra pontuar isso. Mas é uma team option que é um inspirante de qualquer forma. Mas tem esse detalhe que é uma team option, ou seja, Houston decide se ativa ou não esse último ano dele. Mas o Thunder tem coisa pra caralho pra oferecer. Imagina que o Thunder queira se movimentar. Cara, tem todas as suas escolhas de draft pro futuro. Tem escolha do Houston, tem escolha do Clippers, tem escolha de Denver, cara, tem escolha de todo mundo, basicamente. Basicamente. Tem escolha de Filadélfia. Cara, Thunder tem tudo. Todo tipo de pick que você quiser, o Thunder tem. Tem ótimos contratos que vencem no fim de 25-26, como a Isaiah Hartenstein, que tem uma team option, né? Tem uma team option de 28 milhas, se não me engano. Tem Lugendort, que também tem team option. Tem Kenrich Williams, que também tem team option. Ajay Mitchell, Jalen Williams também, todos têm team option pro fim de 25-26. Caso precise, tem ainda um Isaiah Joe, que tem um contrato bem amigável de 3 anos, 35 milhões, com team option também no fim. Aaron Wiggins tem um contrato de 4 anos, 34,5 milhões. Uma team option também no fim. E é um cara que tá se valorizando nesse playoff. Em último caso, pode envolver um Caruso. Eu odiaria, tá? Eu sou totalmente contra a ideia do Thunder oferecer o Caruso em qualquer tipo de negócio. Mas é um cara que tá ali, um cara valioso no mercado também. O que pega o Caruso é a idade e o contrato dele. É um contrato realmente bem gordinho, né? 4 anos, 81 milhões. É um contrato gordo. Mas é um cara que, mano, comprovadamente tem um impacto brutal em qualquer time. Então, é um cara que valeria bastante numa troca. Tem o Jalen Williams, que dependendo da oferta que chegasse, se fosse uma oferta irrecusável e a condição fosse o Jalen Williams, o Thunder poderia oferecer e ainda assim manter o Chat e o MVP da temporada, que é o Shai, que deve assinar uma extensão no fim dessa temporada, né? Então, cara, o Thunder tem ativo pra caralho, né? É aquilo, a questão é o Thunder querer usar os ativos, mano. Se o Thunder quiser. Fora que nesse draft, o Thunder tem 2 escolhas na primeira rodada, não é? É a 15 e a 24. Então, mano, esses times têm muito a oferecer, cara. Por isso que eu acho que realmente a gente vai ter muita coisa acontecendo na noite do draft, mano. Na noite do draft, no off-season. Acho que vai ser realmente uma off-season bem movimentada, porque tem muito time com muita coisa boa pra oferecer. E aí a gente tem grandes nomes no mercado. A gente tem Giannis podendo ir pro mercado. A gente tem Kevin Durant, né? Então, vai ser realmente uma off-season muito boa, né? E só pontuando, né? Eu falei das team options do Hartenstein e do Lugendort. A team option dos dois é pra 26-27. Então, o último ano garantido de contrato deles é realmente 25-26. Então, são contratos que terminam no fim da próxima temporada. O Chet também, o último ano garantido dele é esse próximo 25-26. Mas ele tem tipo assim, ele seria restrito, né? Agente livre restrito em 27, né? O Thunder tem a opção de oferecer ali, né, a oferta qualificatória. Mesmo caso do Jalen Williams. Ambos, inclusive, devem assinar uma extensão ou nessa off-season ou na off-season pós 25-26. Né? É a tendência. Enfim. Então, acho que sobre essa parada do Jazz e sobre essa questão aí dos times que tem muito a oferecer, era basicamente isso. E aí, cara, olhando aqui pra mais algumas coisinhas que saíram. Tem aqui
né, algumas coisas sobre o Al Horford, falando sobre o Horford poder deixar o Celtics, o que realmente deve acontecer. Acredito que ele será, ele irá se aposentar na temporada. Tem aqui, né, uma notícia do Grant Offsets. Ele escreve pro Dallas Hoops Journal. Ele fala que o Kings, deixa eu até mostrar aqui, né? Ele fala que o Kings, nossa, pera aí. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó. Ele fala que o Kings teria interesse, né, em um armador, né, para substituir o Darren Fox. E ele fala que Trae Young e Darius Garland estariam entre os nomes preferidos, né, aí do Kings. São dois nomes muito bons, né? Mas a questão é o que o Kings estaria disposto a oferecer. Por exemplo, o Trae Young. Eu acho muito difícil o Hawks trocar o Trae Young por um pacote que não envolva um Domantas Sabonis. Por exemplo. Eu acho que o quê? Um DeMar DeRozan e um Zach LaVine não tem o mesmo valor que o Domantas Sabonis. Então eu acho que pra pegar um Trae Young da vida, só se botar o Sabonis na mesa. No caso do Garland, aí eu já vejo um negócio podendo acontecer sem envolver os Sabonis, mas aí dependeria do que o Cavs estaria pensando. Porque igual, trocar o Garland por um pacote que tenha um Zach LaVine, por exemplo, eu não gostaria, porque eu acho que o LaVine não resolve nenhum problema do Cavs. O DeRozan também não, ainda acho que e eu acho que o encaixe DeRozan e Donovan Mitchell é bem ruim. Mas pensando em valor de mercado, eu acho que o Garland, ele tem um valor de, ele tá em baixa. O Garland não tá em alta. Então, talvez desses dois o Garland seja o mais fácil, entre aspas, de conseguir. Né? Mas são dois nomes difíceis pro Kings conseguir. Eu acho bem difícil, cara. A menos que o Sabonis seja colocado na discussão, eu acho que dificilmente o Kings consegue um cara pica mesmo no mercado. Até porque o Kings se tornou uma franquia que não perdeu muito do... Tipo assim, depois de 22, né, pós-temporada de 22 ali, 23 até, né, pós-23, cara, o Kings se tornou um time bem atrativo, né? Porque era um time competitivo, com um bom trabalho ali, né? Com, né, o Mike Brown, né? Uma franquia na Califórnia, no bom mercado e tudo. Só que agora, cara, em meio a toda essa bagunça que foi o Kings na última temporada, sei, cara. E repito, cara, pra além de Domantas Sabonis, o Kings não tem muito o que oferecer. Tipo assim, o Keegan Murray é um bom ativo. Mas não é lá também, não é um Abrastemp, né? O Keegan Murray. Então, eu sinceramente eu não espero grandes movimentações partindo de Sacramento, não. Pelo menos na minha concepção. Mas enfim, cara, o que você pensa sobre tudo aí que eu trouxe aqui no episódio de hoje? O que você pensa sobre a questão do Giannis, sobre toda a questão também do Utah Jazz, sobre os times aí que tem ativos a oferecer? Quais times você acha que tem os melhores ativos para oferecer numa troca? O que você pensa sobre a questão aí do Kings e tal? Comenta aí, eu quero saber. Agradeço a todos aí pela audiência nessa terça-feira. Espero que todo mundo tenha curtido o programa. Um programa mais
focado mesmo em mercado, negociações, né? Vocês sabem que é um tema que eu gosto bastante de falar e eu sei que muitos de vocês também curtem ouvir. Então comenta aí que é importante pro engajamento. Amanhã vou falar tudo sobre o jogo 3, sobre as minhas expectativas pro terceiro jogo das finais entre OKC e Indiana Pacers. Lembrando que sabadão, dia 14 de junho, estarei na NBA House, tá, ali pro Fan Day. Então quem for lá, me chame para conversar, vai ser um prazer atender a todos vocês. E é isso, gente. Obrigado mesmo a todos. Beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau.